Olá, tudo bem? No estudo da calorimetria, existem 4 conceitos que nós temos que saber para prosseguir nos nossos estudos. Esses conceitos são os seguintes: são o conceito de calor sensível, de calor latente, de capacidade térmica e de calor específico, ok? Eu vou explicar primeiramente para vocês, pessoal, o conceito de capacidade térmica e calor específico. Em seguida, vamos falar sobre calor sensível e calor latente, ok? A capacidade térmica ou capacidade calorífica de um corpo é representada pela letra C, ok? E é obtida através da razão, da divisão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura sofrida por esse corpo. Olha só, vemos aqui abaixo o conceito de capacidade térmica. A capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor que ele precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos supor, pessoal, que temos um corpo que ele recebeu uma determinada quantidade de calor. Ok, tá. O corpo recebeu uma determinada quantidade de calor. Uma quantidade de 400 calorias. A temperatura inicial deste corpo era de 20 graus Celsius. E sua temperatura final chegou a 40 graus Celsius. Portanto, esse corpo teve uma variação de temperatura de quantos graus? 40, temperatura final menos a temperatura inicial. Esse corpo sofreu uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, para me determinar a capacidade térmica desse corpo, representada pela letra C, é a quantidade de calor recebido ou cedido por esse corpo, que é igual a 400, dividido pela variação de temperatura, que no caso aqui é 20 graus Celsius. Ora, cancela esse zero, corta esse zero com esse zero, sobrou 40 dividido por 2, que é igual a 20. 20 o quê? Caloria por graus Celsius. É a unidade, a capacidade térmica é 20 calorias por graus Celsius. Ou seja, são necessárias 20 calorias para que esse corpo sofra uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Ok? Agora, o conceito de calor específico. O conceito de calor específico é um pouquinho diferente, porque ele considera a massa do corpo. Vocês verificaram nesse exemplo que eu coloquei aqui, que em nenhum momento aqui nós colocamos a massa do corpo como sendo uma variável. Ok? Agora, o calor específico é diferente, pessoal. Ele é representado pela letra C minúsculo e é igual à capacidade térmica dividido pela massa. Ok? Mas vejam bem, aqui, olha. Aqui, a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Tá certo? Olha aqui. O calor específico é a capacidade térmica do corpo dividido pela massa. Ok? Então, mas quem é a capacidade térmica? A capacidade térmica é quem? É a variação de temperatura, está aqui, olha. A variação de temperatura dividido por ΔT. Isso aqui nós vamos dividir agora pela massa. Tá certo? E o conceito de capacidade térmica, diferentemente conceito de capacidade de calor específico, é a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau uma unidade de massa de um determinado corpo. Então, nós vamos colocar aqui um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, porque quando nós colocamos um exemplo, parece que vocês entendem melhor. Vamos supor aqui nesse mesmo exemplo que esse corpo aqui tinha uma massa de 100 gramas, como está descrito aqui, ó, nesse enunciado. Esse corpo tem uma massa de 100 gramas. Ok? Deixa eu só verificar minha canetinha aqui que eu não estou conseguindo. Ok? Considerando, pessoal, que esse corpo aqui tem a capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius,
capacidade térmica, vamos determinar o coeficiente, o calor específico dele, considerando que ele tem uma massa de 100 gramas. Tá? O calor específico desse corpo é determinado pela seguinte expressão: a quantidade de calor é dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Tá certo? A quantidade de calor aqui do corpo nós temos, olha, tá aqui, 400 calorias. 400 calorias dividido pela massa do corpo, que é 100 gramas, que multiplica aqui a variação de temperatura, que foi de 20 graus Celsius. Portanto, eu vou cortar esse zero com esse zero, esse outro zero de baixo com o zero de cima, e vai me sobrar o quê? Vai sobrar 4 dividido por 1, que é igual a 4. Isso aqui tem que ter uma unidade, tá certo? A unidade de calor específico é caloria dividido por grama, que multiplica grau. Opa, deixa eu apagar esse delta aqui. Apagar esse delta, porque aqui não é delta, aqui é variação. Delta é variação de temperatura, não é dividido por delta, é dividido por graus Celsius, pela temperatura. Por graus Celsius. Caloria por grama grau Celsius é a unidade de calor específico. Ok, está aqui, olha. A unidade de calor específico é caloria por grama grau Celsius. Porque aqui no calor específico entra a massa. Aqui na capacidade térmica não entra a massa. Ok? É muito importante vocês saberem esses dois conceitos. Tá certo? Na troca de calor entre os corpos, surgem dois tipos de calor. Um que nós chamamos de calor sensível e um outro que nós vamos estudar posteriormente, que é o calor latente. Pessoal, é o seguinte, o calor sensível, aqui está a definição. Calor sensível é o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele uma variação de temperatura. Tá certo? É um calor que, quando ele é recebido ou cedido por um corpo, ele provoca tão somente uma variação de temperatura. Exemplo, a água que está, por exemplo, a 10 graus Celsius. Esta água ela recebe uma determinada quantidade de calor e sua temperatura ela varia de 10 graus Celsius para, vamos supor, 50 graus Celsius. Então, esse tipo de calor, onde ocorre tão somente a variação de temperatura, é chamado de calor sensível. Tá certo? E o calor sensível, ele é determinado por essa expressão aqui, olha. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, pessoal, é importante essa definição, olha só. A quantidade de calor sensível é igual a massa que multiplica o calor específico que multiplica a variação de temperatura. Ok? Para nós determinarmos o calor sensível, nós temos que aplicar esta fórmula aqui, ok? Quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Pessoal, quando um corpo ele recebe calor, esse calor ele é um calor positivo, tá certo? Quando ele cede calor, o calor cedido ele é negativo. Então, se você, por exemplo, estiver fazendo uma conta, né, para determinar a quantidade de calor, e a quantidade de calor você encontrar, por exemplo, 200 calorias. 200 calorias. Então, esse valor aqui, 200 calorias, é maior do que zero. Então, você tem certeza aqui, nesse caso, que o corpo ele recebeu calor. Tá certo? Agora, num outro caso, em que, por exemplo, o corpo, a quantidade de calor foi igual a menos 200 calorias. Então, nesse caso aqui, a quantidade de caloria ela é menor do que zero, é negativa. Isso significa o quê? Que esse corpo ele cedeu calor. Ele não recebeu calor. Ele cedeu calor. Tá certo?
Uma coisa interessante, pessoal, que a gente observa é o seguinte, que a quantidade de calor, eu vou chamar essa quantidade aqui de Q1 e essa aqui de Q2, tá certo? Quando um corpo cede calor, é negativo. Quando ele recebe calor, é positivo. Então, sempre a quantidade de calor trocada entre os corpos, Q1 mais Q2, é igual a zero. Tá, ok? Numa troca de calor entre corpos, um recebe e o outro ele cede calor. Ok? Então a quantidade de calor recebido é igual à quantidade de calor cedido. Então, por isso, pessoal, a soma entre essas duas quantidades é igual a zero. Ok? Por quê? Veja bem, Q1 é igual a Q2. Tá certo? Como Q1 é igual a Q2, quando nós passamos para o Q2 para o primeiro membro, troca de sinal. Ok? Então, Q1 menos Q2 fica igual a zero. Tá certo? Agora, a definição de calor latente. O que é calor latente? Veja bem, calor latente, pessoal, é aquela quantidade de calor que é recebida ou cedida entre corpos, ou entre um corpo, sem que para isso ocorra variação de temperatura. Tá certo? Quando ocorre o calor latente, não há variação de temperatura. Ok? Eu vou explicar isso aqui num slide que está aqui à frente. Ok? Um momentinho aqui. Olha só. Nessa figura aqui, nós temos aqui um bloco de gelo aqui, que encontra-se a menos 20 graus Celsius. Esse bloco ele recebe várias transformações térmicas até atingir a temperatura de vapor a 120 graus Celsius. Esse bloco ele passa por várias transformações, ok? Nós vamos analisar essas transformações. Inicialmente ele está, pessoal, a menos 20 graus Celsius, ok? Ele começa a receber calor, então a temperatura desse bloco ele começa a cair, tá certo? Começa a cair, começa a aumentar a temperatura desse bloco. Vocês observam o seguinte, quando a gente coloca aqueles cubinhos de gelo na geladeira, né? Aquilo ali vira gelo, se transforma em gelo, um estado sólido. Quando nós tiramos da geladeira, nós deixamos aquela forma ali no meio ambiente, e aquela forma ali ela não vira líquido muito rapidamente, não. Demora um certo tempo para aquele gelo do estado sólido ir para o estado líquido, ok? Por que isso acontece? Porque, olha só, vejam bem, aquele gelo, pessoal, está numa temperatura de menos 20, aqui, ó, nesse caso, de menos 20 graus Celsius. Para ele começar a ir para o estado líquido, né? Para ele começar a ocorrer uma fusão, né, que é a passagem do gelo do estado sólido para o estado líquido, ele tem que estar na temperatura de 0 graus Celsius. Ok? Então a temperatura dele tem que aumentar. Tem que aumentar gradativamente até chegar à temperatura de 0 graus Celsius. Quando esse gelo aqui chega à temperatura de 0 graus Celsius, ele ainda está no estado sólido. Tá certo? A 0 graus Celsius ele se encontra ainda no estado sólido. Ok? Então, a quantidade de calor que esse gelo recebeu para ir da temperatura de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius, sem que ocorra aqui uma passagem de um estado para um outro estado, essa quantidade de calor é chamada de calor sensível, porque aqui nesse caso não ocorreu a fusão do gelo, tá certo? Não ocorreu aqui uma mudança de estado, ok? Ocorreu aqui aumento de temperatura sem mudança de estado. Então essa quantidade de calor ela é chamada de calor sensível, ok? Porque não ocorreu mudança de estado. Aqui a 0 graus aqui continua sendo gelo. No entanto, pessoal,
A partir desse ponto aqui, experiências indicam o seguinte: a partir de 0 graus Celsius, essa quantidade de gelo continua recebendo calor. Esse gelo começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Só que experiências observaram que esse gelo mantém a sua temperatura até a última grama de gelo passar para o estado líquido, ok? A quantidade de calor que esse gelo recebeu aqui para que ocorra a passagem dele do estado sólido para o estado líquido é chamada de calor latente, tá certo? Então a gente observa aqui que nesse caso ocorreu uma mudança do estado físico aqui, ok? Porque aqui nesse caso ocorreu a fusão do gelo, que foi a transformação do gelo do estado sólido para o estado líquido, mas nesse intervalo de tempo aqui, a temperatura continuou constante, continuou 0 graus Celsius. Não ocorreu, portanto, variação de temperatura nesse intervalo de tempo aqui. Esse gelo transformou-se em água e agora uma outra quantidade de calor é submetida à água, de maneira que a temperatura dessa água ela aumenta a temperatura até chegar à temperatura de 100 graus Celsius. Nós observamos aqui, pessoal, que nesta variação de temperatura de 0 a 100 graus Celsius, só ocorreu aqui uma variação de temperatura, sem mudança do estado físico da água. A água continua sendo água. Então, essa quantidade de calor aqui, esse Q3, necessário para elevar a temperatura dessa água de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, recebe o nome de calor sensível. Por quê? Porque não houve mudança no estado físico aqui da água. A água aqui a 0 graus e a água a 100 graus Celsius. Essa água aqui a 100 graus Celsius aquecida, ela passará para o estado gasoso, sem que haja variação de temperatura, ok? Ela vai receber uma quantidade de calor, a temperatura vai continuar sendo graus Celsius, sendo 100 graus Celsius, e aí essa água vai começar a evaporar. Vai evaporar até toda a quantidade de água aqui se transformar em vapor a 100 graus Celsius. Essa quantidade de calor necessária para evaporar esta água a 100 graus Celsius até a vapor a 100 graus Celsius recebe o nome também de calor latente, ok? Agora a água aqui, no estado de vapor a 100 graus Celsius, ela recebe novamente mais calor e essa água no estado de vapor, a sua temperatura aumenta até 120 graus Celsius no estado de vapor ainda. Então aqui, olha, estava no estado de vapor, sua temperatura variou em 20 graus Celsius, e aqui esse fenômeno aqui recebe o nome de calor sensível, porque não ocorreu variação sensível, porque ocorreu somente variação de temperatura. Não ocorreu aqui, nesse caso, variação no estado físico da matéria. Para uma melhor compreensão, nós podemos representar esse fenômeno aqui por meio de um gráfico, onde o eixo das ordenadas representa a temperatura, o eixo das abscissas representa a quantidade de calor recebido pelo gelo. Olha, vejam bem, aqui o gelo estava inicialmente a menos 20 graus Celsius, ok? Aí a temperatura do gelo foi aumentando, essa temperatura foi aumentando até chegar a 0 graus Celsius, ok? Quando chegou a 0 graus Celsius, o que ocorreu? O gelo precisou receber uma quantidade de energia, uma quantidade de calor, para passar do estado sólido para o estado líquido, ok? Olha, vejam bem que aqui, ó, onde
esse gráfico aqui é representado por uma reta horizontal, não ocorre aqui variação de temperatura. A temperatura aqui é zero e a temperatura aqui nesse ponto também é zero, ok? Agora veja bem, recebendo mais calor, esse gelo ele começa a derreter, ou seja, começa a ocorrer a fusão desse gelo, e aqui ó, ele começa a entrar na fase líquida, no estado líquido, tá certo? No estado líquido, ok? E do estado líquido, ele começa a passar para o estado de vapor. E do estado de vapor, a temperatura de vapor aumenta até 120 graus Celsius. O que nós podemos extrair desse gráfico? Olha, veja bem, nesses trechos aqui, onde o gráfico está aqui na horizontal, a temperatura permanece constante. Aqui, olha. Então, nesse trecho aqui, onde o gráfico está na horizontal, está ocorrendo a fusão do gelo, que é a passagem do gelo do estado sólido para o estado líquido. Ok? Nesse outro trecho aqui, está ocorrendo uma mudança de estado físico aqui. Ok? Aqui passou do estado sólido para o estado líquido, aqui, nesse trecho, e aqui do estado líquido para o estado de vapor. Nesses trechos ascendentes, ocorre somente variação de temperatura. Não ocorre variação de um estado para o outro estado. Ok? Nesses trechos ascendentes, nós chamamos aqui que que o calor é chamado de calor sensível. Houve uma troca de calor sensível. Aqui, calor sensível, calor sensível, calor sensível. Aqui eu vou chamar, pessoal, aqui, para que a gente entenda melhor aqui, eu vou chamar aqui esse trecho aqui de trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4 e trecho 5. No trecho 1, no trecho 3 e no trecho 5, o calor aqui, a troca de calor foi calor sensível. No trecho 2 e no trecho 4, a troca de calor foi calor latente, porque houve aqui uma mudança do estado físico, ok? Do material que está sendo experimentado. Se desejarmos obter a quantidade total de calor envolvida aqui nesse processo, nós temos que somar a quantidade de calor aqui trocada no trecho 1, no trecho 2, 3, 4 e 5. Olha só, no trecho 1, pessoal, está aqui, trecho 1, no trecho 2, no trecho 3, 4 e 5. Eu falei para vocês que calor sensível, a fórmula do calor sensível era mc ΔT, do gelo. Calor latente, ó, esse trecho aqui é calor sensível. O próximo trecho, o trecho 2, é calor latente. Calor latente era M vezes o L. Só que aqui, ó, é da água, tá certo? Aliás, desculpe, do gelo aqui. Então aqui nós temos aqui o calor sensível do gelo e aqui, ó, calor latente do gelo. Aqui, calor latente do gelo, porque aqui ainda está recebendo calor, mas continua aqui sendo gelo. Esta próxima parcela aqui representa o calor sensível, olha só, sensível da água e o calor latente da água. Olha aqui, ó, calor sensível da água, calor latente da água. O trecho 3 representa o calor sensível da água e o trecho 4 o calor latente da água, ok? E o próximo trecho é o calor sensível de vapor, olha, aqui. O trecho 5, calor latente de vapor.